E aí, pessoal, como é que vocês passaram o fim de ano? Como é que passaram as festas? Embriagados? Alienados? Vamos desalienar um pouco? E aí, pessoal, 2021 chegando, o canal volta com tudo e vamos começar com o que eu mais gosto de fazer no canal, que é resenhar livro de ficção científica brasileira. E hoje, a primeira resenha do ano vai ser um livro que eu considero, se não o melhor, um dos melhores ficções brasileiras já publicadas, claro, dentro das que eu li, né? Porque eu só posso falar do que eu li. Eu sei que ainda tem muitos clássicos que ainda estão para ser lidos, mas no momento, acredito que o melhor até agora é esse. O Alienado, do Cirilo S. Lemos, que é um romance que é bem difícil de falar dele, porque ele não tem um enredo propriamente chamativo. Não é um enredo que vai pescar o leitor para essa obra, e sim, se ele tiver vontade e disposição, de ler um romance que é no estilo fragmentado, né? Ele, acredito que descobrir um enredo seja um dos atrativos do livro, né? Descobrir o que está acontecendo, né? O protagonista do livro é o Cosmo Kant, que ele é um operário com o nome de filósofo, né? E ele orbita bastante entre ser alienado, como diz o livro, mas também ele convive constantemente com questionamentos da realidade, né? Quando ele vê uma figura sair do espelho dele, né? Vê um ser humano sair do espelho dele. E ele não reconhece aquele ser humano, e aquilo vai digamos assim, torturando, vai deixando ele muito intrigado ao longo da obra, né? É um livro em que ele tem muitas metalinguagens também, né? Ele usa de metalinguagem, ele usa de absurdos, situações absurdas, né? Como, por exemplo, o momento em que o Cosmo Kant fica numa fila e a fila em si acaba se tornando uma entidade, né? Lembra até bastante o romance da Basma Abdelaziz, que tá aqui. O romance ele passa todo numa fila. O Cirilo escreveu o livro primeiro, né? Mas nesse sentido, essa cena em específica lembra muito o livro inteiro aqui, porque aqui o livro inteiro se passa numa fila, né? E aqui a fila é só um dos momentos muito loucos do livro, né? E ele transita entre várias... como eu disse, ele é fragmentado, né? Então ele troca os cenários o tempo todo, os tempos estão invertidos, a gente não sabe se é por ordem ou se o tempo ele passa mais devagar numa parte que outra, e inclusive ele usa para contar a história, né, para trazer cada fragmento da história, trechos, por exemplo, de um livro que o próprio Cosmo Kant está escrevendo. Então a gente tem que juntar as peças através do que o Cosmo escreve, né? Então é um escritor, é um personagem de livro escrevendo um livro, então a gente lê o livro desse personagem. A gente tem partes que são em quadrinhos também, isso que eu achei muito bacana. São partes que deixam a leitura bem dinâmica, né? E a graça toda é juntar esse mosaico de coisas, né? Eu acredito que se eu chegar aqui e der a minha versão, vou acabar direcionando demais a leitura de vocês, e na verdade eu espero que vocês tomem a iniciativa de ler e juntar por si próprio, e se quiser comentar aqui o que achou do livro depois que ler, não tem problema, não importa quanto tempo passe, né? Porque é um livro já publicado há bastante tempo, e ele tem um plot twist no final, ele tem uma virada muito bacana no final, mas que a virada em si não é o ápice de toda a trama, ela não explica tudo, né? Ela dá uma invertida no enredo. E a gente vê bastante as influências, principalmente do Philip K. Dick e do Kafka.
Tem outras influências também, mas essas são as que são mais próximas de mim e acabou me fazendo gostar muito do livro, porque é interessante ver essa coisa do Philip K. Dick de quebrar a realidade. Esse que eu acho que é o elemento desse autor que ele trouxe. E do Kafka é o absurdismo, né? Os personagens lidam com situações absurdas e aquilo é normal para eles, né? O que é típico do Kafka, né? Como, por exemplo, no Processo. Eles livram bastante o Processo do Kafka, porque assim como o Joseph K. do Processo, ele é envolto em uma situação da qual ele não sabe de onde vem, para onde vai, ele só vive aquilo e acaba meio que como se fosse anestesiado, ele é levado à situação de uma forma anestesiada, né? E o que eu acho interessante do livro, uma das coisas que eu mais gostei do livro é que ele, apesar de ele não ser um livro fácil, ele não é uma leitura de praia, de sentar, ler e deixar a história fluir. A história é uma história que começa aqui e ela termina na cabeça do leitor, né? Aí é uma questão do leitor, né? Se você gosta dessa sensação de inquietude quando você está fazendo uma leitura, acredito que vai apreciar bastante o Alienado. Mas se você quer uma leiturinha de praia, uma leitura mais leve, recomendo você deixar o Alienado para depois. É um tipo de leitura que eu gosto e talvez pela forma como ele usou muito bem as influências, são influências que são próximas às coisas que eu já tinha lido, facilita bastante para eu gostar do livro. Mas também não é só isso, apesar do enredo ou da história ser prolixa, ser difícil de entender, a escrita dele, os diálogos e as explicações, elas não são difíceis, né? Ele consegue fazer uma boa mistura disso daí. A leitura, ela flui muito bem, que a gente lê o livro de certa forma rápido, mas a parte de absorver e tentar interpretar aquilo ali acaba demorando até mais, né? A parte mais complexa do livro é aquela que fica na própria cabeça do leitor, né? Então eu acho que esse efeito de ter uma escrita que ao mesmo tempo é gostosa de ler e ela te dá um trabalho para o leitor, é uma combinação que muito bacana de ver na ficção científica brasileira, né? Ele mistura com outros elementos, né? Não é apenas ficção científica, mas com certeza é um livro que vale muito a pena, eu recomendo bastante. A dica que eu queria deixar para começar o ano já com uma dica bem bacana para vocês. É isso aí então, pessoal. Não quis me alongar muito no vídeo, porque em breve vai ter mais vídeos. Esse ano eu quero fazer várias coisas diferentes, mas não quero ficar fazendo muito alarde sobre elas. Eu quero apenas entregar para vocês e ver o que vocês acham, né? Quem sabe uma parte mais tipo documentário, mais explicando certos termos ou certas coisas que vão me ajudar em outros vídeos, né? Mas o essencial não vai faltar, que são as resenhas, né? As dicas de literatura aqui do canal. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por vocês chegarem até aqui. Esperamos um 2021 bem melhor, né? Ou bem menos pior, acho que já tá bom. Se não com tudo que a gente espera, pelo menos com mais livros, né? Mais leituras para todos nós. É isso aí, pessoal. Até a próxima.